Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, hoje é dia de live no canal principal, E vamos lá, porque é só aqui que eu falo tudo o que vai ter do canal principal das lives. Vamos lá. Hoje vai ser inteligência artificial, a live vai dar o que falar, hein? Porque vocês sabem como é que eu sou, né? Eu faço uma coisa defendendo uma coisa, outra live defendendo o outro lado, e assim eu vou mesclando, fazendo com que as pessoas vão percebendo que não tem só um lado que tem justificativa ou lógica. Sempre dos dois lados vai ter alguma lógica, vai ter um porquê, vai ter alguma explicação e vai ter como puxar a sardinha pro lado. E dessa vez eu vou falar muito bem da inteligência artificial. Tá nóis! Vixe, essa live vai dar o que falar. Depois nós vamos ter outra live falando sobre passear na Terra. Aquele povo que gosta de ficar passeando na Terra, achando que aqui é férias, de colônia. Meu filho, a coisa não é bem assim não, hein? Depois vai vir, quero ir embora. Nossa senhora, eu tô doido pra zarpar desse planeta. É a sensação de muita gente, quero ir embora. Mas na hora que chega no vamos ver, quer ir? A pessoa fala, não quero não. Eu pergunto pra todo mundo, você tá afim de ir embora? Não quero não. Deixa eu ficar mais um pouco. Mas tá reclamando por quê então? Você falou que tá tudo danado sua vida, lá, agora tá tudo bom. Quando eu chego eu falo assim, então tá bom, vambora. Não, porque eu tenho meu filho, tenho não sei o que, tem isso que lá. Interessante, né? O ser humano, né? Reclama falando que não aguenta mais, quer ir embora. Na hora que chega pra ir embora, não quer mais ir embora. E depois, o que vai ter de live? Deus não ajuda. Deus não ajuda? Deus não ajuda. Nós vamos pegar e fazer uma versão onde Deus não ajuda nada. Onde Deus não tá nem aí, não vai te ajudar em nada. Pelo amor de Deus, mas isso é totalmente contra o que nós aprendemos nas religiões, por isso que vai ter essa aula diferenciada. E depois o que eu fiz por último, a última pauta que eu já escrevi, chama Encarnação dos ETs. Os ET encarna, professor? Nós vamos falar sobre a encarnação dos ET. Então essas daí são a sequência das próximas lives que nós teremos. Benção divina. Vamos conversar um pouquinho sobre o dólar? Meus queridos, o dólar semana ele teve um movimento muito bom, ele deu uma queda expressiva. E eu andei sondando o que estava acontecendo e nós vamos conversar sobre isso daí. O dólar na sexta-feira ele caiu 1,49% e fechou em R$ 5,52. Professor, tem alguma explicação nisso? Eu tentei andar analisando pelo pouco que eu consegui, certo? Porque eu não sou mágico e não consigo saber todos os números. Eu não detenho todos esses números. Mas o pouquinho que eu consegui de ver de fofoquinha sobre a área, me parece o seguinte, teve algumas empresas que tiveram que fazer alguns investimentos aqui no Brasil com questão do 5G, que precisa pagar o outorga, e eles acabaram antecipando essa entrada do dinheiro porque os cálculos que eles fizeram, o valor que estava hoje o câmbio, valeria muito a pena ir fazendo a conversão de entrada do dinheiro para cá. Essa é uma das justificativas. A outra situação é o seguinte: muito do dinheiro que estava lá fora estão percebendo que não está valendo muito a pena e que parece que vai ter uma tendência de queda do dólar. Eu andei conversando com várias pessoas e várias pessoas falaram assim, olha Ricardo, pelo que eu estou andando conversando com muita gente importante aí, parece que eles estão sabendo de informações de que agora a briga vai ser o seguinte, o presidente, isso é fofoca, hein gente, eu não tenho como provar e nada, então é fofoquinha, hein. Parece que o presidente chegou e falou, olha, o combustível vai ter que abaixar de um jeito ou de outro. Se não tem como controlar o dinheiro lá de fora, nós vamos ter que controlar o câmbio, que nós temos o poder para esse controle. Então, pode fazer o que tem que fazer, porque é responsabilidade do Banco Central em controlar o dólar, então vocês têm que controlar o dólar. Se é sua responsabilidade, você tem que fazer. Custe o que custar e seja como for. Parece que a pegada foi nessa. O aviso foi esse. Então eu vou ficar bem esperto, porque eu acho que vai ter umas intervenções. Sabe aquelas intervenções que estava programada?
vai ser um pouco mais pesada daqui para frente até o final desse ano. Então, até o final de dezembro, parece que vai ter uns aportes pesados mesmo no Banco Central para puxar o dólar lá para baixo. Então, meu querido, pelo que eu percebi aí, nós vamos voltar a ver o dólar aproximando dos 4 contos. Vai voltar para R$5 redondo aí. Parece. Gente, é fofoca, hein? Não vai contar com o ovo dentro da galinha, hein? Pelo amor de Deus. Se for verdade isso, é uma benção. Uma benção. Aleluia. Se não for, meus pêsames para mim mesmo. Mas vamos ficar atentos a isso daí, porque na sexta-feira realmente foi algo sobrenatural. E as ações, professor? Vamos lá. O DAX com uma leve queda de estabilização, praticamente no 0 a 0, caindo 0,1%. É praticamente zero, é oscilaçãozinha básica. E ele continua acima dos 16 mil, 16.033. Professor, mas como que ele chegou nisso daí? Inflação lá. Chegou no valor e tal, ainda acho que está um pouquinho gordinho, mas chegou no valor lá e tudo bem. Certo? Porque pelo coronguinha, do jeito que tá andando pro lado de lá, tá perigoso. E a bolsa aqui, professor, ela subiu 1,4%, 104.824. Ela deu uma subida razoável na sexta-feira, coisa que é raro acontecer, mesmo porque nós estamos no meio do negócio do precatório andando para cima e para baixo, uma muvuca que todo mundo fala, e agora, como é que vai, como é que deixa de ser, onde que vai, como deixa de ser? Pois é, não sei como é que vai ser esse trem aí, mas vai ter IPCA, vai ter um monte de coisa que nós vamos conversar sobre isso daí. E a bolsa então subiu 1,4 e hoje na segunda-feira pode subir mais um pouquinho? Pode, porque a votação da PEC vai ser para amanhã, então é de hoje para amanhã. Então ele pode andar mais ou menos bem no começo e chegando perto do finalzinho do dia daquela quedinha. Lembrando o seguinte, hein? A Bolsa de Valores a partir de agora começa em outro horário. Ela abre às 10 e não mais fecha às 5 como era. Ela abre às 10 e fecha às 18. Então vai ter uma hora de lambuja a mais aí. O que muda, professor? É mais tempo para a pessoa ganhar e vender dinheiro. Ganhar é perder dinheiro lá dentro. Vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. E aí a coisa vai. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Teve algumas ações que subiram bastante, outras que continuaram caindo, e eu quero comentar uma coisa que me andaram me perguntando. Teve umas 3 pessoas que me perguntaram e eu vou ter que responder porque é bastante gente. Eu tinha falado que eu ia ficar de bisóio na Bradespar. Aí as pessoas pegaram e falaram assim, mas professor, a Bradespar não é dona só da Petrobras, da Vale? Ela é acionista da Vale. Isso, acionista da Vale. Só que tem um porém. Por que eu não... Aí eles falaram, por que você não compra direto na Vale então? E como é que você sabe que a Vale já deu o tempo dela? Bom, a Vale, não sei se vocês perceberam, mas ela fechou com 64 conto. Ou seja, valorzinho dentro do que eu falei que seria o ideal para comprar. Como assim, professor, ideal para comprar? O minério de ferro está caindo lá fora. Pois é, então vou te explicar uma coisa. O minério de ferro está assim, ó. Pelo histórico dele, a média do valor do minério de ferro é em torno de $100. Como as moedas internacionais, o dólar e o euro está em inflação, ela vai ter que fazer essa correção de pelo menos uns 5%. Então a média dela, que estava em torno de 100, 110, ela tinha que subir para 115, 120. Então esse seria um valor meio que padrão internacional, da onde sempre foi o minério. Não é que o minério subiu, nossa, mas o ferro subiu muito para nós aqui, nossa, estamos ficando muito caro aqui. Isso é uma coisa. Porque ela deu um pico, ela saiu desses 110, 120, foi lá para 200 pila, certo? O minério de ferro chegou a bater isso tempos atrás aí, pouco tempo atrás. Então ela chegou a dar um pico lá e depois ela regulou e voltou. Só que nessa regular e voltou, ela está indo para baixo do que o valor que ela tinha que ser. Mas, professor, se está abaixo do valor que ela tinha que ser, isso daí significa que ela vai ter prejuízo agora, então. Porque teve uma época que ela teve prejuízo, andou tudo para baixo, parece que foi 2016, sei lá por aí, que ela deu prejuízo, inclusive ela ficou para baixo o nível dela lá. Sim, o minério de ferro chegou num valor assim baixíssimo. Só que é o seguinte, eu sou uma empresa, eu não sou obrigado a vender. Eu simplesmente falo, tá bom, então eu não vou vender.
Tá, esse valor, você quer pagar esse valor de mercado, eu não quero vender. Depois começa a esticar e fala, não, eu vou diminuir, fecha a planta, dá férias coletivas pro pessoal, dá outra lá férias coletiva também, para aqui também dá férias coletiva, para de minerar, não tem problema, não é dar uma reduzida, vende só pro mercado internacional e vende um pouquinho só para pagar os custos, tal, não sei o que, começa a diminuir a oferta. E aí a coisa fica, não, mas e aí? Por quê? O que está acontecendo? A Austrália, ela pegava e fazia esse movimento de, eu vou fazer concorrência. Agora não tá mais, cara. A Austrália não tá mais. E o minério de ferro não tem como abaixar como abaixou antes, justamente porque a Austrália não está vendendo mais para a China. Ela não quer negociar mais com a China. Mas por quê? Porque os americanos deu ordem lá e falou que não é. Por isso que, inclusive, eles negociaram os submarinos com a Austrália. Não, compra aqui o submarino, a gente permite você ter um submarino nuclear e tal. São tudo negociações para fazer com que as commodities de preço subam. Pelo menos essa é a minha análise, tá? Posso estar errado, mas eu estou fazendo uma análise, uma suposição, certo? Então eu não acredito que o minério vai cair, muito pelo contrário. Se estourar uma guerra, pipocar alguma coisa, meus filhos, vocês podem ter certeza de uma coisa: o minério é minério. O seu dinheiro está armazenado embaixo da terra. Ninguém vai vir pegar, roubar, tacar uma bomba e acabar com tudo, não. Não tem. O cara pode sortar o míssil que for, ele vai até ajudar você a sortar o minério. Porque se sortar uma bomba dentro do negócio onde faz mineração, você falou, que benção, rapaz. Eu ia ter que soltar explosivo lá para sortar as pedras lá para mim coletar o minério. Já sortaram tudo, até sorto para mim. Olha, já ajudou até eu. E fez eu economizar. Mais ou menos assim. Claro que não é bem assim, mas para vocês entenderem que em momentos de muita instabilidade, esse setor é um setor muito bom, certo? Mesmo porque está tendo uma retransformação de todas as plantas industriais de tudo. Então todas as indústrias, agora esse COP26 está tendo que investir em tecnologias novas, em coisas novas, em diminuir poluição. Isso demanda de reconstrução. E demandando de reconstrução consome muito mais minérios e tudo mais. Então nós temos essa pegada aí. Outra situação que está acontecendo na Bolsa, que eu já comentei e vou comentar de novo. A Bolsa hoje, ela era para estar em torno de uns 120, 130. Hoje, do jeito que está ruim, ela ia estar para em torno de 120, 130. Mas por quê? Porque as empresas valorizaram? Não. Porque elas estão vendendo mais? Não. É por causa da inflação do câmbio. A Bolsa sempre acompanha e sempre acompanhou a subida do câmbio. Então você vai ver algumas empresas faturando muito mais, aumentando muito mais a lucratividade do que antes. Mas não é que está aumentando a lucratividade, ela está repondo e acompanhando essa desvalorização do câmbio, por exemplo. Porque todas as empresas, mesmo sendo nacional, elas têm o seu valor, a sua valia em internacional. Exemplo, a Petrobras tinha um valor médio de 2 anos atrás, de R$30. O câmbio mudou para quanto? Subiu 40%. Então você joga 30 mais 40%. Vamos fazer uma simulação? 10% seria R$3. 20% seria 6. O dobro, 40%, seria R$12. Então, se ela estava 30, ela tinha que valer 42. É isso daí. É essa conta que você tem que fazer na sua cabeça. A Bolsa de Valores é a mesma coisa. Mas ela estava 120, então ela tinha que estar 150? Não. Ela estava porque ela estava esticando. Ela estava já gordinha. Então, o valor dela real é em torno do que ela está hoje. 100, 105, 100 por aí. 106, por aí. Só que, com a inflação, então eu tenho que colocar mais 40%, mais 40% de 100, professor, é 140. Sim, só que como está diminuindo o crescimento das indústrias, eu tenho que pegar e tirar essa gordura da mínima. Então, a Bolsa, ela vai ter que chegar no 120, e eu acho que ela ainda chega esse ano. Ela tá indo para baixo para fazer aquela reladinha lá no 100.
Ela vai fazer essa reladinha no 100 no dia do negócio do precatório para fazer pressão e depois ela começa a esticar e começa a ir para riba e vai. E aí ela vai atingindo o valor e se estabilizar lá perto do 120, por aí. E depois ela vai tentar procurar os 140, 150 e até 160 por causa da continuidade da inflação que nós estamos tendo e tudo mais. Meus queridos, terminado de falar isso, a pessoa perguntou da Bradespar. Por que Bradespar não vale? Como a Bradespar é um investidor, seria mais ou menos o seguinte: amanhã tem uma crise violenta na Vale. Eu, como investidor, pego e falo assim, tchau, tô saindo, vendo, e fico com o meu dinheiro. E entro em alguma outra empresa que vai entrar. Então a Bradespar, ela tem essa maleabilidade, além de que vai pagar um belo de uma participação dos lucros, que é o reflexo da participação dos lucros que a Vale pagou lá atrás. Gigantesco. Então ela vai dar essa participação dos lucros gigante também em relação às ações dela. Segunda situação, essa saída então tem isso daí. Então ela é uma Vale, mas com atraso. Então tipo assim, tudo que acontece com a Vale, você dá um atrasozinho, tal, tem uns negócios aí. Ela é uma empresa, ela é um hold de investidor. Só que dessa vez eles estão só na Vale. Tem um motivo. Nada é à toa. E eu tô achando que o povo ainda vai voltar tudo para Vale. Escuta o que eu tô falando. Se vier internacional pro Brasil, se vier empresas internacional, você pode ter certeza que eles vão fazer entrada na Vale, que é onde tem mais liquidez. É Vale, Petrobras, onde tem liquidez, onde dá para entrar com 10, 50 bilhões e comprar rápido e vender rápido se precisar sair. Tem que ter liquidez. Então essa daí é um fator crucial e primordial. E eu acho que o minério de ferro não vai cair. Então essa é a minha análise e não minha verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta. Vamos para os recados aqui. Infomoney. Novo horário da bolsa, foi o que eu falei, das 10 às 18. Essa é o Infomoney, tá? Essa nota assim. IPCA de outubro, sai agora essa semana. PEC dos precatórios, votação de hoje para amanhã, mas está previsto mesmo para amanhã, para terça-feira. E é o que tem para acompanhar essa semana, que é coisa que a gente tem que ficar atento e ficar de zoião bem grande e ficar esperto com a situação aí. Bom, a questão dos precatórios, eu acho que a Bolsa já analisou o que tinha que analisar. Tomar até um café. Eu não vejo outra situação. Eu acho que ela já assimilou, já viu. Mas, professor, se não passar a PEC, ela vai ficar feliz. E se passar, ela já estava sabendo. É mais ou menos isso. Então a Bolsa não vai ser mais pega de surpresa, não. O que vier, eles já estão meio que espertos, já estão meio sabendo. Eu acho que, inclusive, vão pegar a decisão e fazer a subida de falar, desculpa, agora é para subir. Eu acho que vai ser nessa pegada aí. O que eu acho que vai acontecer? Não vai aprovar a PEC e a Bolsa vai subir feliz. Aí quando foram querer falar, e agora, como é que vai fazer com os precatórios? Volta o Bolsa Família como sempre foi e faz o auxílio separado como sempre era. Pronto, tá resolvido o problema. Aí coloca no próximo orçamento do próximo ano. Agora, estourar tetão, aí os tetos não dá, hein? Eu acho que não vai engolir, o mercado não engole muito isso aí não. Vamos lá. Infomoney, olha só que interessante. Fazenda Futuro. Carne de planta brasileira vale mais de 2 bilhões de reais agora, quer conquistar os Estados Unidos. A Foodtech quase triplicou sua avaliação de mercado em pouco mais de um ano. O fundador Marcos Letta fala sobre concorrência potencial brasileira no setor. Mais uma vez o agro do Brasil dando um show de bola e mostrando que estamos no topo da criatividade e do desenvolvimento dos setores. Isso daí, a carne de planta é a carne vegana, gente, que tá virando moda. E posso falar uma coisa pra você? E eu não tinha experimentado. E eu posso falar um negócio pra você? Meu Deus do céu. A carne parece carne, rapaz. Você come um lanche, você come um hambúrguer, e a versão dela mais interessante, mais gostosinha, é a versão tipo carne moída. Então, carne moída você pode fazer o hambúrguer, pode fazer uma almôndega, pode fazer um prato onde vai a carne, pode fazer as esfirrinhas, pode fazer um monte de coisinha. E essa carne de planta
ela, vou falar pra você, ela parece que é idêntico, rapaz, até melhor, porque ela não tem aqueles nervos que pode dar aquelas mordidas, ela não tem aquele cheiro de ranço no fundo. Olha, rapaz, vai fazer sucesso, hein? Porque o gostoso de comer a carne é você ter a sensação de que você tá comendo a carne, aquele gosto. E ela não deixa nada a desejar. Eu vou falar pra você, hein? Vai ser difícil pro pessoal da proteína, hein? E o pessoal da proteína até tá fazendo no laboratório aquelas carnes deliciosas. Então, tipo, no laboratório só vai sair filé mignon. Então, o futuro desse negócio de proteína animal, ele vai ser totalmente de laboratório. As vaquinhas, vocês me desculpam, mas vai sobrar fazenda no mercado aí. E a hora que começar a sobrar fazenda no mercado, porque não vai ter mais gado desse jeito, a única coisa que vai ter é vaca de leite. Então, na hora de nascer os bezerrinhos, vai nascer mais boi, vai nascer só vaquinha. Eles vão fazer DNA, separar lá, falar assim, só nascer fêmea, para ter leite. Para nós ter leitinho e tudo mais. E depois, conforme for caminhando a situação aí, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Vai ter muita fazenda aí que vai ficar ociosa. E nessa ociosidade, esses caras vão querer ganhar dinheiro ali, porque eles não vão ter mais dinheiro para ganhar com pasto. De duas uma. Ou eles criam as indústrias para fazer as proteínas animais, que eu acho que vai ficar para as grandes indústrias, tipo JBS, Minerva, essas empresas gigantes. Ou vai tudo virar plantação de árvores, florestas, vão virar novos centros, novas cidades, que é o que eu já tinha visto. Eu acho que esse que vai ser o caminho, hein? Esses caras vão procurar saída, por isso que eu falo, o espiritual é muito inteligente, rapaz. Enquanto a gente acha que nós estamos inteligentes, eles já foram e voltaram 10 vezes. Infomoney. Maior alta do Ibovespa no ano, ações da Embraer sobe 6,4% no ano, com o resultado tirando grande preocupação para a empresa. A companhia teve o segundo trimestre consecutivo de geração de caixa livre, além de apresentar tendências operacionais positivas. Bom, a Embraer ela está se recuperando porque o mercado de aviação está se recuperando, mas não significa que ela está bonita e linda na fita, porque ela fez uns empréstimos violentos aí, ela teve uns prejuízos, mas olha, eu vou falar pra você, de derrubar empresa gigante aí. O que pode salvar ela é essa questão dos drones, mas a concorrência também é muito fácil, é muito mais fácil a concorrência com drone do que com avião. Porque com o avião tem que ter material específico, metal, tem que ser não sei o que, o design, o motor e não sei do que. E aí, mas drone, rapaz, drone, até o Zezinho da esquina consegue colocar um monte de motorzinho girando e fazendo voar. Então a concorrência vai ser meio braba. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Esse negócio do drone vai vingar para quem conseguir fazer aviões um pouquinho maiorzinho, tipo helicópteros gigantescos com esses ventiladores voando aí. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Meu filho, então, o que você acha, professor? Eu acho que ela vai subir um tanto, mas 2023, quando ela for entregar os primeiros drones que está prometido nos contratos. Porque foi feito encomendas, mas paga-se mesmo a fatura quando recebe o produto. Então é a hora que enche o cofrinho dela, é no próximo ano. Agora é só despesa. Então os balanços dela vai ficar meio feio para agora, ano 2022. Mas 2023 começa a engordar e começa a ficar bonita. Então deixa as coisas andar, né? No seu tempo. Infomoney. Mercado imobiliário aposta em ativos digitais para atrair nova leva de investidores. Empreendimentos são fragmentados em tokens na blockchain e oferecidos a investidores por preços módicos. Bom, o que está acontecendo? Vamos lá. Você lembra do tempo do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, do pessoal que tem mais ou menos 70 anos, por aí? Pois é, esse pessoal dessa idade, eles gostavam muito de comprar terreno, construir, fazer imóvel, ter uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas. Bom, e falava, não, tem que viver de aluguel. E esses caras viveram bem de aluguel, viveram tudo isso daí. Só que a coisa mudou, filho. Tá mudando. O que tá acontecendo, professor? Acontece o seguinte, as construtoras agora, elas estão recebendo dinheiro, os aportes, não para vender os imóveis. Elas não querem que venda imóvel.
Os investidores estão comprando, o mercado imobiliário, eles estão comprando construções, obras, para alocar. Então, tipo, mas então o que são? São flats? Seria mais ou menos flats. Eu fazia vários condomínios, várias casas, vários imóveis, e eu não vendo isso daí, eu alugo. É igual mais ou menos o que está acontecendo com o carro. O pessoal não quer que vende mais carro, o pessoal quer alugar o carro. Você aluga aqui, você não precisa pagar PVA, não precisa pagar seguro, tá tudo dentro do pacote. Você paga por mês e tá resolvido aqui o valor do aluguel do veículo. E de 2 em 2 anos você troca. Então essa é uma tendência que o pessoal está querendo ver, está querendo passar e fazer emendar aí a goela abaixo em cima do povo. Claro que é uma despesa que, se você não tiver o dinheiro, você ficar desempregado, você se lascou, né? Porque não é seu. Agora, quando é seu, você fala assim, não, mesmo estando desempregado, se eu atrasar imposto, atrasar alguma coisa, ainda tem onde morar. Então você tem duas versões. Mas, isso seria a concorrência daqueles que já pagam aluguéis. Tem pessoas que já pagam aluguel de imóvel. E esse pessoal daqui, eles do mercado imobiliário, está entrando com força nisso. Então, tipo assim, os hotéis dos dias de hoje, os hotéis modernos, eles não são de um dono. Ele é um monte de dono. E você antigamente tinha que comprar um apartamento. E agora está fracionando isso daí. Você não compra mais o apartamento, você compra a fração do apartamento. Exemplo, comprei um quarto de hotel. Antes você tinha lá, o cara falava assim, o quarto de hotel custa 400 mil. Então eu vou comprar, é meu. Aí dentro do rodízio, uma vez, tal, conforme vai entrando nas partes que eu vou recebendo de aluguel do pessoal usar o hotel. Beleza. Agora você consegue comprar o seu quarto de hotel, não comprando, você consegue comprar por fração ideal. Seria mais ou menos o condomínio, que é por fração ideal, que vem o condomínio, é mais ou menos isso. Então é dividido a receita por fração, você não é dono mais de um quarto. Você tem parte do hotel. Então você vai receber conforme o hotel vai recebendo ou não. Então é mais ou menos isso que está acontecendo com a fragmentação. Tendência braba aí. Vamos para a política, para nós caminhar para o encerramento? Poder 360. Weber, a ministra do STF, pede explicação de Lira em ação de Maia contra a PEC dos precatórios. A ministra Rosa Weber, do STF, deu 24 horas para o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e a mesa diretora da Casa presta informações sobre a aprovação do PEC dos precatórios. A ação foi movida pelo deputado federal e ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que não gosta do presidente da República. Presta atenção aí. Nela, o político questiona votos dados por congressistas que estavam licenciados. Como que você pega o voto de alguém que pediu licença? Se pediu licença, ele não pode votar. Tá entendendo o negócio? Pois é, parece que vai cometer um crime aí e a coisa vai ficar feia. E os caras não tá nem aí. Parece que tem 3, viu, que fez isso aí. Pelo menos o que foi levantado parece que teve uns 3. E ele vai ter que justificar isso e explicar essa situação. Como que fez isso daí? Deslicenciou e licenciou de novo? Como foi isso aí? Teve saída, entrada? A coisa não vai ficar bonita por isso daí não. Como é que fala? Quer fazer as pressas? Come cru. É o que está acontecendo. Meu filho, a PEC, olha o nome, PEC. Para nós encenando Infomoney. Luto. Marília Mendonça, um cometa na música e nas redes. A cantora teve carreira meteórica e em poucos anos se tornou a mais ouvida do Brasil. Sua morte precoce deixou fãs órfãos em todo o país. Bom, eu estava dando uma olhada no crescimento das redes sociais e tudo. Essa moça bateu recorde em tudo. Ela tem recorde de gente que segue ela no YouTube, gente que segue ela na outra rede social, gente que do show dela que teve recorde de gente que viu. É tudo recorde, cara. Essa moça teve recorde de tudo quanto que é coisa. Aí você pega e me pergunta: professor, o que ela tinha? Ela não era bonita, porque você vê ela igual eu, gordinho, tudo cheio de coisinha, cheio de defeitinho, bochechudo, gordinho, tal, não sei o que, mas simpática.
Alguma coisa chamava as pessoas para ela, porque as pessoas tinham aquela concepção, tem que ser bonita para fazer sucesso, aquela cantora, não sei o que. Não, a voz dela era boa, mas não era das melhores, mas era boa. É mais a letra do que a voz, e ela fazia letra para um monte de gente. Você começa a ver, cara, tinha dedo espiritual na vida dessa mulher, rapaz. Olha, eu tinha dedo espiritual na vida dessa mulher. Agora eu ainda não engulo por que Deus levou ela, porque ainda acredito que não era a hora dela. Alguma coisa mudou no espiritual para fazer o resgate dela antes do tempo. Porque, repito, como médium, eu não sinto que era a hora dela. Tem gente que pega e fala assim, mas o negócio do caminheiro do avião, o que eu vi, que caiu, não sei o que. Tem um monte de médium por aí. Eu peguei uma nota aqui só pra vocês terem, de curiosidade, tá? Que não é nem pra cá, mas isso aqui é coisa de fofoquinha, mas vamos fazer aqui, vai. Não tem problema que aqui o canal é espiritual. Antes de ser político e finanças, é sempre com conotação espiritual, certo? Saiu no Poder 360 a seguinte nota. Brasil teve 111 acidentes com aeronaves de pequeno porte em 2021. O ano não terminou. Nós vamos arredondar que nós estamos em 10 meses. 10 meses, 111. Você pegar 111 e cortar para 10, nós estamos falando de 11 acidentes todo mês. Então, se aparecer um médico e falar assim, olha, eu vi que ia cair algum avião. Meu filho, cai na média de 11 todo mês. Isso é padrão. Cai não, né? Tem problema, acidente aéreo. Pode não ter morte, alguma coisa, mas não deixa não deixa de acontecer. Tem até as coisas aqui. Das ocorrências, resultaram em 240 vítimas e 59 morreu. 59 morreu, meu querido. Por mês, se eu pegar 59 por mês de novo, nós estamos falando de praticamente 6 pessoas todo mês que morrem de acidente de avião. Cada mês, 6 pessoas desencarnam por avião, queda de avião. Todo mês, 6 pessoas desencarnam. E outros tanto, dentro do que eu falei, fica acidentado, sofre, virado vítima. Então, é uma coisa que não é, assim, incomum. Porque tem muito aviãozinho por aí, muito avião andando para cima e para baixo aí. Gente, meus queridos, tem coisa por aí. A lua ontem é mais um sinal e eu fiquei... Lembra a bandeira da Mauritânia. Procurem na internet, bandeira da Mauritânia. Você vai ver a lua para baixo dando sorriso e uma estrelinha bem em cima. Tenta descobrir por que criaram a Mauritânia, fez aquela bandeira do jeito que eles fizeram. Tem uma explicação, tem um motivo e tem um porquê. E eu vou falar uma coisa para você, rapaz. Tá muito doido isso daí. Tá parecendo uma manjedoura e Jesus chegando para ficar na manjedoura. Essa é a interpretação que eu vou deixar. Se tá certo ou não, fica para vocês. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.